Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, capítulo 16, parte 2, a ciência suprema do conhecimento de Deus. 4.5. O Senhor abençoado disse: muitos foram os meus nascimentos, muitos os teus. Lembro-me de todos os meus, mas dos teus tu não te lembras. Teria Arjuna realmente esquecido suas encarnações anteriores? Não o creio. No Bhagavad Gita, ele faz o papel de alguém que busca sinceramente a verdade, mas para mim é claro que já era uma alma livre. Disse mesmo que antes desse encontro com Krishna, ambos já tinham estado juntos por muito longo tempo, nas pessoas, respectivamente, dos antigos sábios Nara e Narayana. Conta-se uma história sobre Nara. Um dia, Maya, Satã, procurou tentá-lo materializando diante de seus olhos uma mulher estupendamente formosa. Nara observou-a com a maior calma e em seguida materializou outras 100 jovens tão belas quanto a primeira. Que poderia fazer Satã? Desistiu. 4.6. Embora eu, uma alma plenamente liberta, seja o Senhor de toda a criação e permaneça em meu verdadeiro eu, sempre, imerso em minha natureza cósmica, alheio aos nascimentos, ainda assim assumo, de tempos em tempos, uma forma exterior por meio do meu Yogamaya. 4.7,8. Ó Bharata Arjuna, sempre que a virtude Dharma decai e o vício Adharna prospera, encarno-me na terra como avatar, surgindo de tempos em tempos em forma visível, destruo o mal e restabeleço a virtude. Há na Índia uma crença segundo a qual a palavra avatar só se aplica a determinadas almas. Rama e Krishna, ao que se presume, foram avatares de Vishnu, que terá, segundo a lenda, no avatar Kalki, sua próxima encarnação. Já expliquei que avatar tem um significado bem mais amplo. Talvez seja útil aqui rever esses ensinamentos de Sanatana Dharma, a religião eterna. Para começar, Vishnu não é literalmente uma pessoa, e sim o aspecto de que atua como preservador. Nenhum mestre pode ser um avatar de Vishnu, exceto na medida em que manifesta Deus sob o aspecto de preservador de Dharma. Meu guru respondeu assim a uma dúvida que lhe apresentei. Quando você é um com Deus, você é Deus. Não existe condição superior à unidade com Deus. Alguns religiosos insistem em que este ou aquele santo nunca encarnou antes na Terra, ou que sempre foi perfeito, mesmo tendo estado aqui. Esses são mitos piedosos, sem fundamento algum na verdade. De certo, um sábio às vezes pode dizer: nunca vivi antes, mas essas palavras precisam ser entendidas corretamente. Krishna declara aqui que jamais nasceu. No entanto, prossegue explicando que encarnou várias vezes na Terra. É igualmente legítimo para quem quer que haja transcendido a consciência egóica sustentar que nunca nasceu antes, pois vê claramente que sempre foi Deus quem, ele só, veio ao mundo sob suas feições. Os cristãos alegam que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Yogananda disse: e Jesus podia mesmo afirmar isso porque alcançara a unidade com a consciência crística, que é o reflexo único do Espírito para além da criação, e, portanto, está nela onipresente. Toda alma que se dissolver na consciência crística, o Tasta Chaitanya, pode, com toda a justiça, ser considerada do mesmo modo uma só coisa com o Filho único de Deus. Não será, pois, menos Filho de Deus que Jesus Cristo? De mesmo modo, os hindus julgam Krishna uma manifestação especial de Deus. No entender de Yogananda, não é próprio da natureza divina engendrar uma manifestação particular de si mesma e etiquetá-la de única, quer como Deus em pessoa ou como filho de Deus. Pense-se na imensidão do universo. 100 bilhões de galáxias, cada qual com um número equivalente de estrelas, muitas delas tendo ao seu redor planetas povoados. A tradição hindu sustenta e Yogananda endossa sem hesitar que o universo está repleto de seres vivos, conscientes. Os chamados OVNIs, disse-nos ele, são reais.
Pense-se depois em nosso montículo de lama, a Terra. Ela não tem apenas 4.000 anos de idade, conforme pretendia outrora a tradição cristã. É muito, muito mais velha. Também a raça humana é muito antiga, deve ser seguramente milhões de anos. Ora, como poderia Deus gerar um filho especial? Torna-se uma manifestação particular de si mesmo ou mesmo uma sucessão limitada de manifestações? Deus é consciência infinita. Apenas a mentalidade de Kali Yuga poderia tê-lo visualizado como o único provido de forma humana, como visualizava a Terra no centro do universo, e ainda no final do século XIX atribuía essa posição ao Sol. Quando a alma enclausurada no ego se percebe como eu infinito e não como esse caco de vidro que parecia tão individual em sua reflexão da luz infinita, ela se torna o infinito, ou seja, um com o próprio Deus. Em essência, não há diferença alguma entre Krishna, Jesus Cristo, Buda ou qualquer outro grande mestre, e também não há diferença nenhuma em essência entre eles e o homem comum, desde que o homem comum se perceba como o Deus único que por certo tempo se insinuou num ego humano. Tudo é Deus. Em Deus cessam todas as comparações e relativismos. A alma do homem comum jamais nasceu nem morreu. Na sabedoria dos Vedas, sempre houve uma só realidade, um espírito só, o Senhor Supremo. Assim, toda alma que alcançou a libertação completa, não apenas do ego atual, mas também da lembrança de todos os egos passados, torna-se esse espírito supremo. Muitas almas, após lutar durante várias encarnações para atingir esse estado, preferem permanecer na unidade abençoada com Deus por toda a eternidade. Umas poucas, por compaixão pelos homens, preservam aquele pequenino desejo sem desejo que as encaminha de novo para a Terra como avatares, em benefício da salvação de muitos. Contudo, na realidade última, nenhum avatar é maior que o outro. Com que objetivo iria Deus criar um ser perfeito como exemplo para os seres humanos comuns em luta pela perfeição? O mesmo seria dizer: vocês, pobres tolos, jamais serão perfeitos, mas continuem se esforçando. Nenhum avatar foi criado perfeito. Todos já se pareceram conosco, criaturas falhas que por fim se purificaram na percepção de sua própria divindade. Os religiosos ortodoxos consideram esse conceito ímpio, mas nenhum mestre veio jamais à Terra para alardear grandeza. Todos vieram para nos ensinar a perceber nosso próprio potencial divino. No Apocalipse, citam-se estas palavras de Jesus: aquele que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, do qual não sairá. Aquele que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e no trono de meu Pai me assentei. Apocalipse 3, 12 e 21, grifo nosso. Nesse mundo do relativismo, porém, a grandeza se mede por outras escalas. É, pois, humanamente aceitável considerar um mestre superior a outro ou a muitos outros, não pelo padrão de sua grandeza interior, sua unidade com o infinito, que é a mesma para todos, e sim pela craveira exterior do bem que praticou no mundo. Meu próprio guru tinha uma missão universal. Era, no linguajar humano, um grande mestre. Conheci, porém, outro mestre que meu guru me informou. Havia alcançado a libertação plena. Tinha poucos discípulos e era praticamente desconhecido do mundo. Perguntei-lhe por que não fazia mais pela humanidade. Ele replicou com maravilhosa simplicidade: fiz o que Deus queria que eu fizesse por meio desse corpo. Um mestre renomado internacionalmente e um mestre só de pouco conhecido. O mundo diria que o primeiro é um portento, o outro uma nulidade. Aos olhos de Deus, contudo, o juiz incorruptível, cujo único padrão é a verdade, os dois homens não apenas são perfeitamente iguais como um só. De fato, nem sequer deveriam ser considerados humanos, mas o próprio Brahma em sua eterna beatitude.
Essas estrofes do Gita costumam também ser traduzidas de maneira personalíssima para significar que Deus destrói os perversos. A única coisa que ele destrói, que pode destruir, pois não poderia destruir a si mesmo, é o mal em si, nunca o praticante do mal. 4.9. Ó Arjuna, aquele que intuitivamente capta a verdade de minhas divinas manifestações dos meus feitos desinteressados neste universo vibratório, nunca mais, após deixar o corpo, na morte, precisará encarnar sob forma exterior, moldada pelo ego. Flutuando em liberdade, chegará até mim. Os termos ego e liberdade se contradizem. O ego limita em muito a alma, pois insiste em identificar-se com expressões menores de seu potencial infinito. A liberdade ilusória de agir segundo a própria vontade é profundamente degradante, pois identifica o homem com a insignificância de um corpo, enquanto sua verdadeira natureza clama anelante: deixa-me flutuar acima do turbulento conflito entre gostos e aversões. Deixa-me subir aos céus infinitos da alegria de meu próprio ser. Conhecer os caminhos de Deus é identificar-se com esses caminhos, fruindo-os como se fossem nossos. E paramos aqui novamente e continuaremos em cenas do mesmo capítulo nos próximos capítulos.